Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Souza, sou professor na VP Centro de Nutrição Funcional e nessa videoaula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios da suplementação do Guaraná em pó. Nós vamos entender em que situações isso pode ser interessante e quais cuidados nós devemos ter ao fazer uso desse suplemento. O Guaraná, ele é uma planta da região amazônica. O nome científico é Paullinia cupana e é uma planta que apresenta vários compostos bioativos interessantes. É uma planta rica em metilxantinas, como cafeína, teobromina e teofilina, mas também é uma planta rica em taninos, saponinas, em catequinas e epicatequinas e em proantocianinas. São todos esses compostos bioativos os responsáveis pelos efeitos interessantes do Guaraná que nós vamos discutir na sequência. O Guaraná, ele é uma planta que foi usada inicialmente por povos indígenas como um energético, mas normalmente é uma planta usada com uma característica estimulante, o efeito diurético, para melhora de cansaço físico e mental por causa dessa ação energética, no aumento da vitalidade, como uma antioxidante, como termogênico, melhorando a utilização de gordura, além de um efeito antihipertensivo, antiobesidade, diminuindo esse acúmulo de gordura, e protetor como síndrome metabólica. Claro que por ser um estimulante, a gente tem que ter cuidado porque alguns efeitos colaterais podem acontecer para indivíduos mais sensíveis a essa planta, como insônia, irritabilidade, azia e taquicardia. Então, se o seu paciente apresenta alguns desses efeitos colaterais, talvez não seja melhor não utilizar essa planta ou ficar atento à questão da dosagem, do horário, da forma de ser utilizado esse Guaraná. Se a gente optar por usá-lo na forma de extrato, por exemplo, prescrito pelo nutricionista ou por um profissional de saúde habilitado para prescrição de suplementos, a dose varia de 200 a 500 mg dia do extrato. O mais comum é usar o pó do Guaraná em pó, que a dose varia nos estudos de 500 mg até 3 gramas dia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. O Guaraná, como eu disse, ele é bastante utilizado. Então esse estudo ele foi feito com 637 indivíduos de uma região ribeirinha na Amazônia, todos com idade acima de 60 anos, e eles observaram que eles se dividiram em dois grupos. Um grupo tinha 421 indivíduos que já consumiam Guaraná de forma habitual, 239 era o grupo 2 e nunca tinham bebido ainda, utilizado o Guaraná. O que eles observaram nesse estudo epidemiológico? Eles observaram que o grupo 1, que era aquele que já consumia Guaraná de forma habitual, ele tinha uma menor prevalência de hipertensão, de obesidade e de síndrome metabólica. Além disso, eles tinham menor circunferência da cintura, menor colesterol total e menor LDL. Já no grupo 2, que era o grupo que não consumia o Guaraná, eles observaram que eles tinham menor pressão sistólica e diastólica. Então talvez a gente já fique atento aí, às vezes, a alguma possível interferência desse Guaraná na pressão arterial de alguns indivíduos. Claro que a gente vê no grupo 1 que ele tinha menor prevalência de hipertensão. E os autores eles argumentam que provavelmente essa menor prevalência de hipertensão seja devido aos compostos bioativos e todo o efeito antioxidante que a planta possui. Mas então a gente observa ali uma menor circunferência da cintura, menor colesterol, talvez sejam aplicações importantes dessa planta. A gente ainda não tem muitos estudos de Guaraná. Então acho que a gente precisa de mais estudos com bons desenhos metodológicos para a gente realmente ter certeza de todas essas aplicações que são propostas a essa planta. A gente tem alguns estudos, em alguns estudos esse Guaraná ele vem associado com outros ingredientes, por exemplo, fórmulas termogênicas, o que dificulta a interpretação do resultado, mas a gente tem sim algumas evidências para o uso do Guaraná. Nesse estudo, eles fizeram uma mistura de Guaraná com chá verde. Então era uma mistura rica em epigalocatequina 3-galato, que é presente no chá verde, é uma catequina do chá verde, e em cafeína. E eles foram avaliar isso na oxidação de gordura e no gasto energético de 24 horas. Quando a gente observa, esse estudo foi feito com 14
indivíduos. Eles tomavam a suplementação 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições. E o que diferenciavam os grupos era a quantidade de epigalocatequina presente nesse produto. No grupo 1, ele recebia 200 mg de cafeína 3 vezes ao dia, então 600 mg, e todos os grupos recebiam 600 mg de cafeína. A única diferença estava então na dose da epigalocatequina. O primeiro grupo recebia 90 mg, o segundo 200 mg, o terceiro 300, o quarto 400 e tinha o quinto grupo que era o placebo e não recebia nada. Quando a gente vai olhar os resultados no gasto energético ao longo do dia, lá no gráfico no lado direito de vocês, a gente observa que todos os grupos tiveram um gasto energético aumentado comparado com o placebo. E interessante nesse resultado é que aumentar a epigalocatequina nesse caso não gerou um benefício maior no gasto energético. Os pacientes, os voluntários da pesquisa todos tiveram o mesmo gasto independente da dose da epigalocatequina. Mas a gente vê aqui então esse aumento de gasto energético, que é uma das aplicações bastante atribuídas ao guaraná. Claro que o guaraná ele tem muitas outras ações. Coloquei aqui para vocês vários estudos para a gente sintetizar várias dessas ações, estudos inclusive de junho de 2017, 2016, estudos bem recentes. Mas a gente sabe que esse guaraná ele tem uma propriedade de reduzir colesterol total, a oxidação da LDL e diminuir processo inflamatório. Além disso, a gente tem alguns estudos mostrando um efeito hepatoprotetor com o uso do guaraná, estudos mostrando uma ação antibacteriana e antifúngica. Além disso, a gente tem um estudo agora de junho de 2017 mostrando um efeito do guaraná na redução da adipogênese, da formação de mais gordura, além de melhora da performance cognitiva durante o exercício. Então a gente observa que é uma planta que tem sim bastante evidências para serem usadas em diversas ações, mas também com ação antioxidante, melhorando o perfil lipídico. Pensando na ação antioxidante, esse estudo, agora de 2016, ele foi feito da seguinte maneira. Eles deram 3 gramas de guaraná em pó para 12 indivíduos durante 15 dias. E eles observaram que esse uso por 15 dias já foi suficiente para aumentar a atividade da catalase e da glutationa peroxidase, que são enzimas antioxidantes, então melhorou defesa antioxidante, além de diminuir oxidação de LDL e diminuir dano em DNA. Então é uma planta com uma ação antioxidante bem interessante. Então quando a gente pensa num estresse oxidativo, num aumento da produção de radicais livres, o uso do guaraná também pode ser benéfico. Agora, muito dos efeitos atribuídos ao guaraná se deve à presença de cafeína na sua composição. Esse estudo ele traz exatamente a composição de fitoquímicos e de nutrientes das sementes de guaraná, do pó da semente de guaraná, e a gente observa ali que em cada 1 grama de pó de guaraná a gente tem aproximadamente 40 miligramas de cafeína. Então a gente teria ali uma dose aproximada de 40 miligramas por grama do pó de guaraná. Então é uma quantidade que pode ser interessante, embora para algumas pessoas seja pequena, talvez para outros pode ser uma quantidade interessante. Então vamos pensar um pouquinho o que essa cafeína presente no guaraná pode fazer e que pode ser interessante. A cafeína, que a gente pode usá-la diretamente como um suplemento de cafeína, mas a gente pode sim recorrer às plantas que contêm cafeína, como o guaraná, como o chá verde, como a cola. A cafeína é conhecida como uma metilxantina, 1,3,7-trimetilxantina. É um produto que tem uma absorção rápida, ele faz um pico de concentração com aproximadamente 1 hora, mas é claro que varia de 15 minutos até 2 horas. Ela tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, mas é muito importante quando a gente pensa em cafeína, ficar atento à variabilidade individual dessa cafeína. Hoje em dia a gente sabe que a gente tem indivíduos que são metabolizadores rápidos e metabolizadores lentos dessa cafeína. O metabolizador lento é aquele que muitas vezes ele demora mais para metabolizar essa cafeína e ele vem apresentando vários efeitos colaterais, efeitos indesejados com o uso dessa cafeína, como
taquicardia, sudorese excessiva. Então talvez seja o paciente que não se beneficia tanto da cafeína, porque talvez os efeitos colaterais, os efeitos indesejados sejam maiores do que o benefício que aquela cafeína poderia ter, por exemplo, num exercício. Já o metabolizador rápido é aquele paciente, aquele indivíduo que metaboliza rápido a cafeína e que muitas vezes não apresenta esses efeitos colaterais. Esse sim talvez seja o indivíduo que se beneficia de todas as ações atribuídas à cafeína que a gente tem na literatura. Pensando nas doses de cafeína, as doses variam de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. É o que a gente encontra normalmente nos estudos. Se a gente for usar o guaraná, vale a pena fazer o cálculo certinho para entender quanto mais ou menos de guaraná a gente vai ter que dar para atingir a dose de cafeína que a gente espera com o uso nos nossos pacientes. A cafeína, ela tem algumas ações importantes. A cafeína, ela inibe a fosfodiesterase, com isso a gente tem um aumento de AMP cíclico, e isso vai ter efeitos interessantes, por exemplo, na lipólise. A cafeína é um estimulante de sistema nervoso simpático, então ela aumenta a liberação de catecolaminas. E além disso, a cafeína inibe receptores de adenosina, o que também aumenta catecolaminas. Todo esse aumento de catecolaminas e aumento de AMP cíclico vai ajudar no aumento do gasto energético, da lipólise, da saciedade e diminuição de apetite, diminuição da fome. Então observa a cafeína aumentando saciedade, aumentando lipólise e aumentando o gasto energético, o que é extremamente interessante quando a gente pensa num exercício, quando a gente pensa num emagrecimento. Então vamos entender o que essa cafeína faz quando a gente fala que ela aumenta a lipólise. E o guaraná, por ser uma planta rica em cafeína, também teria essa mesma ação. Aqui a gente tem a lipólise. Lipólise é a quebra da gordura. Então a ideia é quebrar o triglicerídeo, liberar ácidos graxos para a corrente sanguínea. Isso é a lipólise. Como que ela acontece? A gente tem normalmente um estímulo de uma catecolamina, por exemplo, uma norepinefrina. Essa norepinefrina, ela se liga no seu receptor beta-adrenérgico. Uma vez que ela se ligou no seu receptor, a subunidade alfa desse receptor se desloca e vai ativar uma estrutura que chama adenilatrociclase. A função da adenilatrociclase é quebrar o ATP, liberando AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um mensageiro intracelular que vai ativar a fosfoquinase A. Toda quinase em bioquímica tem a função de fosforilar, dar fósforo para alguém. Então quem que a fosfoquinase A vai fosforilar? A primeira estrutura que ela vai fosforilar é a hormônio lipase sensível, que é quem quebra o triglicerídeo. Se ela não estiver fosforilada, ela não consegue fazer a quebra desse triglicerídeo. Só que o nosso corpo não quer perder gordura. Nós que precisamos driblá-lo para que ele consiga perder mais gordura. Ele quer manter, porque é a fonte de energia dele. Então ele cria mecanismos de controle. Um desses mecanismos é a presença das perilipinas. As perilipinas ficam em volta ali de onde a gordura está armazenada e ficam interligadas, não permitindo que a hormônio lipase sensível entre e quebre o triglicerídeo. Então a fosfoquinase A também fosforila as perilipinas. E quando as perilipinas estão fosforiladas, o espaço entre elas aumenta. Com isso, a gente faz com que a hormônio lipase sensível consiga quebrar o triglicerídeo. Quebrou um triglicerídeo, a gente libera 3 ácidos graxos e um glicerol, que vão cair na corrente sanguínea e tem que ser transportados para que a gente leve até a mitocôndria para eles serem oxidados. Isso é quebrar a gordura. Joguei a gordura na corrente sanguínea. Só que eu preciso garantir que ela seja oxidada, que ela vá para dentro de uma mitocôndria sofrer beta-oxidação. Porque se isso não acontecer, essa gordura vai ser reestocada e não está adiantando de nada. Como eu disse, o corpo ele tenta criar outros mecanismos de controle. Um desses mecanismos também é aumentar a atividade da PDE, que é a fosfodiesterase. A função da fosfodiesterase, degradar o AMP cíclico. Se degradou o AMP cíclico, interrompe a lipólise. É o que o nosso corpo quer. A gente sabe hoje em dia que a cafeína inibe a fosfodiesterase. Então, a gente inibindo a fosfodiesterase, a gente tem um estímulo maior para a lipólise. E além disso, a cafeína também estimula
a liberação de catecolaminas, como a gente viu lá atrás. Então ela também dá o estímulo inicial. Então a gente observa que a gente tem tanto um estímulo inicial e não deixando interromper a via. Por isso que a cafeína é tão interessante para a lipólise. E por isso que o guaraná também pode ser usado com esse propósito. Só que lembra, a gente precisa fazer com que essa gordura seja oxidada, e é um outro mecanismo. Essa gordura precisa ser levada para dentro da mitocôndria para sofrer beta-oxidação, para que forme acetil-CoA, que vá para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e a gente produza energia. Então, se a gente não garantir que esse mecanismo aconteça, não adianta nada. E o que mais estimula a oxidação de gordura em mitocôndria é dieta e exercício. Então não adianta nada fazer uso de termogênicos, que seja a cafeína, que seja o guaraná em pó, sem fazer dieta e sem fazer exercício. Não vai funcionar. Então a gente precisa garantir que essas duas vias aconteçam. E aí sim nós vamos ter todos os benefícios do guaraná. Então, a fitoterapia, ela é uma área que cresce muito hoje em dia. O uso das plantas vem ganhando um destaque muito grande e o guaraná é uma dessas plantas. Só que não é só porque é planta que a gente não precisa preocupar, que ela é natural, que não tem riscos, porque tem, a gente viu que efeitos colaterais podem acontecer. Então que a gente respeite a individualidade de uma pessoa e, na dúvida se como usar as plantas, procure um profissional habilitado, no caso um nutricionista, ok? O guaraná é uma planta que pode ser bastante utilizada e que tem efeitos bem interessantes se o uso for responsável. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima!